Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco negociando com o Brian Rodrigues, meia uruguaio de 24 anos. É um nome que interessa ao Cruz Maltino. Essa posição de meio de campo seria aí algo para ser reforçada, né, a posição pelo Brian Rodrigues, por conta até da mudança do Payet, que a gente tem falado. O Payet tá buscando outras opções, não deu certo no meio de campo do Vasco, tá tentando jogar na frente. Hoje o Vasco tem o Coutinho, então seria um jogador para essa posição. Ali um meia central, né? O Brian Rodrigues, 24 anos de idade, uruguaio, tá no América do México desde 2022. Por lá, o Rodrigues tem 2 temporadas e meia, com 84 jogos, 18 gols e 11 assistências. O Brian Rodrigues é da base do Peñarol, passou 4 temporadas no Los Angeles, da MLS, nos Estados Unidos, e teve uma curta passagem no Almeria, do futebol espanhol. O Brian Rodrigues constantemente é convocado pela seleção uruguaia, então é um jogador também de patamar de seleção, jovem aí de 24 anos. Vamos aguardar o andamento dessa negociação do Vasco pelo Brian Rodrigues. Um outro uruguaio, vamos falar dele, o Maurício Lemos, zagueiro, que já está integrado ao grupo. O Vasco passa a ter então mais um zagueiro como opção no elenco, assim como o João Vitor, que já estava titular absoluto, né, do Vasco, pelo menos até o final da temporada passada. O Lucas Oliveira, que foi apresentado ontem, ele foi titular no jogo treino, então é um cara que já chega para ser titular, mas vai ter aí a briga com o Maurício Lemos. Vamos então acompanhar isso aí. O Vasco negociando com o Brian Rodrigues e o Maurício Lemos já integrado ao elenco do técnico Fábio Carille. Zé Vi. Tá legal, valeu, Breno Monsef. Brian Rodrigues, te agrada esse nome aí, Vitor? Me agrada. É uma posição carente do Vasco, um jogador inteligente, com passagens em clubes grandes, né? Da seleção uruguaia. Quando eu falo que ele é da seleção uruguaia, vai ter torcedor que vai falar, mas o Pulmida também é da seleção uruguaia, né? Mas são posições diferentes. O Uruguai tem uma vasta oferta de meias e atacantes, e o Brian Rodrigues, de maneira recorrente, é convocado. E é jovem ainda, 24 anos, então ele combina tudo que o Vasco precisa. Um jogador daquela posição, com vigor físico para poder atacar e recompor, inteligente e de qualidade. Gosto muito. O América tá fazendo uma temporada espetacular, né? O Jardine, inclusive, foi cotado para assumir o Botafogo. O Jardine é o treinador do América. Recusou, preferiu seguir por lá, justamente por conta desse grande momento que o clube vive. Então, assim, gosto do movimento. Acho que seria, sim, uma grande contratação. Essa zaga aí, você acha que vai precisar de reforço ou ela já tá bem consolidada, tá bem alicerçada? Cara, a gente precisa entender como vai ser o desempenho do Maurício Lemos. Porque a gente lembra do Maurício Lemos de 2 anos atrás. Um ótimo Campeonato Brasileiro, jogador inteligente, joga de cabeça erguida, tem uma ótima construção, uma excelente recomposição, é um zagueiro firme, inteligente. Esse é o Maurício Lemos que a gente lembra pelos jogos que ele fez pelo Atlético Mineiro. Agora, ele quase não jogou em 2024, né? Isso me surpreende, porque o Atlético Mineiro teve vários problemas defensivos e ainda assim o Maurício Lemos não tinha sequência. Esteve lesionado, mas mesmo quando se recuperou da lesão, ele praticamente não jogou. Se o Maurício Lemos chegar no Vasco jogando a bola que ele jogou em 23, eu gosto. Se o Maurício Lemos, por algum motivo técnico, não jogou em 2024, aí eu acho que o Vasco vai precisar de mais um zagueiro, porque o Oliveira e o Lucas Freitas, que foram contratados, para mim são jogadores de composição de elenco. Eu acho que você precisa de um zagueiro confiável para jogar do lado do João Vitor. Vamos lá, o Vascão com o elenco dividido, mas diferente dos outros, já pensando no jogo de amanhã contra o Bangu pela segunda rodada em São Januário, teremos a entrada gradual já de jogadores que seriam ou são considerados do elenco principal. Então nós temos, por exemplo, Jair e Paulinho, que já vinham treinando antes do fim da temporada passada, que eles teriam até uma antecipação da pré-temporada. Então tiveram folga de Natal e já voltaram aos treinos. O Jair e o Paulinho, e o Coutinho também. O Coutinho pediu para participar, mas para amanhã, Jair e Paulinho, o Jean Davi e o Maxime Domingues. Esses 4 estarão pelo menos no banco de reserva. Outra mudança para amanhã, Souza deve ganhar oportunidade como zagueiro, junto com o garoto Luiz Gustavo. Então teremos uma dupla de zaga aí com Souza e Luiz Gustavo amanhã,
nesse jogo contra o Bangu. Então é um planejamento interessante para a gente analisar do Vasco. A gente tem uma divisão muito clara do elenco principal, que está na pré-temporada ou ainda nem se apresentou totalmente, e o elenco alternativo, B, C, sei lá, o nome que a galera quiser dar. No caso do Vasco, o time está no Rio de Janeiro, não teve viagem de pré-temporada, então essa integração acaba sendo mais fácil. E aí, quando os jogadores vão estando prontos, né, conforme eles forem estando prontos, vão sendo integrados ao elenco gradualmente. Então o planejamento do Vasco é esse, para que os atletas já possam ir ganhando tempo de jogo, até porque, por exemplo, no calendário do Vasco, o Cruz Maltino não vai ter o Super Mundial no meio do ano para disputar. Então, seguindo o calendário da CBF, vão ter até 2 semanas de férias de intertemporada, de um recesso, e depois mais 2 semanas de treinos. O Brasileirão vai parar por um mês, né? O futebol para por um mês no meio do ano, então não seria algo tão danoso assim. Vai ter um tempo de recuperação no meio da temporada. Então por isso que Jair e Paulinho já amanhã ficando à disposição, porque já estavam treinando de antes. O Jean Davi e o Maxime Domingues também tendem a ficar aí à disposição no banco de reservas para esse jogo contra o Bangu, amanhã 9h30 em São Januário. E aí, só pra gente, né, relembrar e frisar, Souza amanhã deve começar como zagueiro na equipe do Vasco. Uma novidade aí, mais uma mudança nessa preparação inicial, né? Segunda rodada apenas desse Campeonato Carioca, Zé V. Começou 2025. Souza, zagueiro. A Maxi Domingues aí como opção. É Maxime, isso, né? O suíço. Vão somar ao time que já tem Zé Gabriel, Serginho. São jogadores que o Vasco tem em contrato, Bruno Azevedo. O Vasco precisa encontrar um destino pra eles. Ou dentro do próprio Vasco ou em outro clube emprestado. Alguma coisa o Vasco tem que fazer com esses caras. Pois é, o Vasco teve um ano, né, relativamente tranquilo em 2024, né? Terminou o campeonato sem sustos, enfim. Passou esse bastão pro Fluminense ano passado. Mas eu tô esperando uma movimentação maior. Eu sei da questão da falta de dinheiro. O Juninho já. Perdão, então, Juninho. O Pedrinho já explicou isso algumas vezes, né? Eu já venho dizendo que o Pedrinho vem sendo muito coerente nas declarações dele. Eu tô gostando muito da postura do Pedrinho. Não tá fazendo loucuras, enfim. Mas o fato é que o Vasco precisa de uma equipe sólida para uma temporada de 3 competições: Brasileirão, Sul-Americano e Copa do Brasil. Aí, deixa o coração de lado. Eu te pergunto, Fábio, esse Vasco pra você, qual o desempenho dele em 2025? Cara, com toda sinceridade, eu acho que não vem grandes coisas por aí. Tá? Com sinceridade, se já não lutar pra não cair, eu acho que é uma parada bacana. Mas eu acho que o principal foi o que você falou. As declarações dele têm coerência. É um camarada que ama o clube, é um camarada que tá respirando pelo clube, e isso é importante. É claro que o torcedor quer título. Quando o Flamengo ficou num jejum durante muito tempo, que o cara tava arrumando a casa, a gente fica perturbando, tipo, pô, cadê? Mas leva um tempo. Só que a colheita veio depois. Eu acho que ele tem potencial pra fazer a mesma coisa no Vasco, cara. É só deixar o cara trabalhar, né? Fazer essa situação, enfim, vai ter que ter colaboração de todo mundo aí, bicho. A torcida do Vasco, ela é meio receosa com essa questão de ídolo, né? Porque teve a história do Roberto Dinamite, saudoso Roberto Dinamite, um gigante, né? Mas que a gestão dele, eu fui setorista, eu era repórter do Vasco naquela ocasião. O Rodrigo pegou também uma parte da gestão do Roberto. Não foi uma gestão elogiável, né? Assim, não por questões, questão realmente de situações que não deram resultado, e foi o primeiro rebaixamento do Vasco, foi em 2008, né? Com o Roberto na presidência. Isso marcou muito. Então, assim, o Pedrinho traz essa coisa do ídolo na presidência. Ele tem uma postura diferente da do Roberto, né? São dois caras, né? O Roberto, saudoso Roberto, era extremamente educado, assim como o Pedrinho. Mas o Pedrinho tem uma postura mais agressiva na fala, né? No bom sentido, não tô criticando. E isso, na prática, tem que ter um efeito dentro de campo, né? Não, sem dúvida. Eu acredito assim, tem que ser analisado, né? Esse comportamento do Pedrinho e, ao mesmo tempo, o conhecimento dele para esse novo cargo. Sacou? Porque não adianta a gente viver de um ídolo. Se fosse por isso, o Zico era presidente do Flamengo. Porque a galera também tá perguntando o tempo todo aqui do Grego, né, cara? Da SAF, enfim, né? Pois é. E é uma esperança, né? Quando se vem essa questão, enfim, da SAF e tal, com esses investimentos, vídeo Botafogo, que até pouco tempo tava, mas o Vasco teria essa chance, né? Com certeza de melhora, assim, mais significativa e mais rápida. O Tommy
Tá dizendo aqui, nada apaga a história do Roberto, nem esse erro. Não, ô, Tommy, por favor. Se tem um cara que admira o Roberto Dinamite, sou eu. Né? Admiro mesmo, assim, eu tenho uma história, inclusive, como de criança com o Roberto. Né? O Roberto, eu fui à casa do Roberto, ele morava na Ilha do Governador, eu era criança mesmo. Meu tio me levou até a casa do então Roberto. Isso faz muito tempo, né? Tem muito tempo. Não, cara, eu vou falar, quer que eu fale a década? Eu vou falar pra você ficar feliz. Década de 70, tá? E meu filho me levou... Antes dele ir pro Barcelona, né? Hein? Bem antes dele. Foi. E aí meu tio me levou pra casa do Roberto. Roberto me presenteou com uma camisa do Vasco. Tá? A primeira camisa do Vasco que eu tive foi presente do Roberto Dinamite. Olha aí. Eu tenho orgulho de falar isso. Então, assim, se tem um cara que tem uma admiração pela figura do Roberto Dinamite, sou eu. Então, nada paga. Eu só tô fazendo aqui, aí é um fato. É um fato. A gestão do Roberto não foi feliz, né? Como presidente do Vasco. Espero que com o Pedrinho seja diferente, né? Às vezes na separação do cargo, né? A preparação da pessoa, eu acredito pelo menos nisso, a partir do momento que ele estava na presidência, possivelmente em alguns momentos ele respondeu como torcedor. E muitas das vezes o presidente ele tem que pensar no clube inteiro, tem que usar mais a razão, enfim, pode ter sido algumas dessas atitudes, enfim. O Vasco tinha muitos problemas naquela época, né? Sim. Assim, cara, eu vou contar uma situação rápida aqui, que determinado mês não houve repasse aos funcionários. E aí a gente cobria na época, podia fazer isso, né, torcedor que tá aí do outro lado, a gente podia... A gente cobria dentro do clube mesmo, assim. Todo dia, né? A gente ia todo dia dentro de São Januário, todo dia a gente tava lá, eu, Azevedo e tal, e aí acho que tiveram uns 2, 3 jogos assim que não houve limpeza da arquibancada e o odor dos banheiros estava gritante. Aí eu perguntei para um funcionário o que tá acontecendo. Ele falou assim, cara, eu vim trabalhar porque eu sou Vasco, mas os meus colegas não vieram trabalhar porque não tinha vale transporte, cara. Foi uma época muito difícil. Foi muito difícil, assim, ruim. mas o Roberto, a gente tem que separar o Roberto jogador do Roberto presidente do Vasco. O Roberto jogador foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, e um, baita jogador de futebol. Teve no Barcelona, na Espanha, depois voltou. Grande ídolo. Acho que o torcedor do Vasco tem que ter o Roberto pra sempre como o maior ídolo da história. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas teve ali uma gestão ruim, muito ruim. O Vasco caiu outras vezes. Enfim, e a gente espera que isso nunca mais aconteça no Vasco e em nenhum clube do Rio de Janeiro. Até porque o Rio de Janeiro tá na crista da onda agora. Bacana de ver, né, cara? Três Libertadores em sequência ficando no Rio de Janeiro, cara. Então o Vasco, falta o Vasco nessa dança aí também pra conquistar o bicampeonato da Libertadores. E a gente espera que isso aconteça.